Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo. Primeiramente na categoria Sub-17, que no último sábado, abrindo o retorno contra a equipe de Nova Prata, jogando fora de casa, venceu pelo placar de 2-1. Essa foi a sua primeira vitória na competição, depois de ter empatado com o Grêmio fora de casa e vencido agora, chegou aos 4 pontos e corre na briga para classificar-se, De 5 equipes, 2 avançam para a próxima fase do Estadual Juvenil B. A equipe do Cristiano Fronza volta a campo no próximo sábado em Bento Gonçalves contra a equipe do Rosário. Mas fora das 4 linhas é o que irá movimentar e muito a semana do Clube Esportivo. Hoje à noite, o Conselho Deliberativo se reúne novamente para votar as alterações no Estatuto. Foi eleita aquela comissão Caprara, Perissolo e também Dalmas, fizeram algumas alterações e hoje o Conselho aprova ou não essas alterações. Depois disso, será aberto um novo tempo para poder escreverem as chapas que quiserem concorrer à presidência do clube. E aí veremos se o Palito continua ou não interessado em ser presidente do Clube Esportivo. Lembrando que o que motivou isso foi ele não ter o tempo necessário de conselheiro para assumir a presidência do Clube Esportivo. Pelo BGF, que perdeu no último minuto lá em Birubá na última quarta-feira, essa semana tem derradeira para terminar a primeira fase, já está classificada, mas sabe que vem o campeão do mundo sábado aqui em Bento Gonçalves, o Atlântico de Erechim, então é importante se preparar bem, apesar das adversidades, ter poucos atletas, fazer frente à equipe do Atlântico dentro de casa, sempre foi o papel do BGF, sempre conseguiu e tomara que desta vez não seja diferente. Lembrando que deve chegar alguns reforços, Maninho, que já passou por aqui, deve jogar a segunda fase pelo BGF e nós ficamos na expectativa se chegará mais algum nome ou não para compor o elenco de quem disputará a segunda fase. Pelo Farrapos, jogando sábado contra o Lanterna Jacareí, foi derrotado pelo placar de 26-10 e com isso não tem mais chances de classificação para as semifinais do Super 8. Infelizmente aconteceu, Restam ainda 2 partidas, mesmo ganhando as 2 com ponto extra, soma 10 pontos, não chega no G4. Infelizmente, mais um ano, a equipe do Farrapos não consegue a classificação. O que resta agora é se manter no Super 8. Hoje, a equipe do Farrapos na 6ª colocação estaria garantido, porém, se ficar na 7ª colocação, tem que jogar a repescagem com a equipe vice-campeã da divisão de acesso. A vice e também a 7ª colocada fazem um duelo e quem vence joga o Super 8 novamente, mas vamos ficar na torcida que nesses 2 últimos confrontos a equipe do Farrapos consiga se livrar dessa zona de repescagem. Nós vamos conferir os resultados dessa última rodada. Jacareí 26, Farrapos 10, Desterro 13, Curitiba 15, SPAC 15, São José 17 e o Band venceu por 17-15 a equipe do Pasteur. Com isso, também vamos conferir a classificação atualizada depois 12 rodadas do Super 8. Em primeiro está o São José com 39, segundo Curitiba com 38, terceiro Band com 37, em quarto SPAC com 34. Em quinto o Desterro com 29, sexto o Farrapos com 22, sétimo o Pasteur com 21, em oitavo a equipe do Jacareí com 12 pontos. O Farrapos folga no próximo final de semana, Todas as equipes do Super 8 ganham folga de uma semana e eles voltam a jogar no dia 10, que o Farrapos joga em casa contra a equipe do Band. Pelo Bento Vôlei, uma ótima notícia, Venceu mais uma, sua segunda partida consecutiva, jogando fora de casa, desta vez contra a equipe do Canoas. Mais uma equipe que joga também a Liga Nacional, é a tricampeã do estado, e a equipe do Bento Vôlei conseguiu fazer frente e vencer por 3-7-2. A equipe do Bento venceu o primeiro por 25-17, o Canoas venceu o segundo 27-15, o Bento voltou a vencer o terceiro set 25-21, no quarto set deu Canoas 25-17 e no tie break 15-11 para a equipe do Bento Vôlei. A equipe do Bento ainda não é líder da competição por ter jogado apenas 2 partidas, venceu as 2, mas a equipe do Canoas já jogou 3 e 2 contra a equipe do Brilhante, lá de Pelotas. Então, o Bento joga na próxima sexta contra o Brilhante, fora de casa, e no domingo, aqui em Bento. Se vencer as 2,
assume a liderança dessa competição do Estadual Gaúcho de Vôlei. E falando dessa partida, um dos mais experientes, o levantador Marlon. Bom, mais uma vez, essa partida se resume em uma só palavra, um só sentimento, que é a superação. Tivemos sets confortáveis, sets desconfortáveis, sofrendo vários momentos e vários fundamentos, mas o quinto set, mais uma vez, mostrou que a nossa equipe tem algo a mais, e esse algo a mais foi decisivo. No saque, no bloqueio, nos fundamentos, nós estávamos tendo problema. Enfim, uma partida muito difícil, e assim vai ser o Campeonato Gaúcho. E agora vamos falar de Muay Thai, que no nosso último programa falamos do Jusemar Noskoski e também do Grilo, que ambos foram campeões brasileiros e conquistaram vaga pro Pan-Americano. Essa é a primeira vez que acontece essa competição e o Jusemar está falando disso e também dos treinamentos visando o Pan-Americano no mês que vem. O treino agora, essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro foi para entrar em ritmo de luta, né? Agora o Pan-Americano é um campeonato que nunca aconteceu, a primeira vez está acontecendo, aí vai ser no Rio de Janeiro, né? É o único título que eu não tenho, né? Então vamos com força lá para buscar esse título e trazer para dentro para nós aí, para nossa academia aí. Isso agora, o treinamento na verdade é um treino funcional, né? Função de tem que vir baixando o peso, né? Agora estou com mais ou menos uns 88 quilos, né? E a luta tem que estar com 81, né? 81 quilos. Então agora o treino é intenso, é um treino difícil de se fazer em função de que se está numa dieta, se está com pouca energia, mas a motivação é grande porque o campeonato é incrível e depois o cinturão, o Mega Fight vai ser incrível e aí divide, né? O melhor do Mega Fight será o melhor dos 81 quilos do Rio Grande do Sul, né? Os treinos bastante fortes, com dedicação, são o que mais levam esses atletas à vitória, não só o Estevão, o Grilo, o Jusemar, enfim, todos os atletas, e claro, sob o comando do mestre Eduardo Verício, e ele fala da dedicação dos seus alunos. Na verdade, todo treinamento árduo a gente contempla ele com a vitória, ou pelo menos com uma vitória pessoal interna. E esse treinamento que eles passam fortalece a cabeça deles para eles poderem chegar na hora e conseguirem desenvolver. Então hoje a gente tem uma equipe de Muay Thai e de Jiu-Jitsu também muito forte, onde as pessoas, os atletas se unem em busca de eventos, em busca de novos títulos, em busca de grandes desafios. E o Jusemar, o Estevão, o Felipe Lavandowski e Douglas de Andrade, enfim, todos os atletas aqui da academia se incluem dentro disso. O pessoal treina forte, busca e está se desafiando, porque entende que no futuro vão conseguir viver e também fazer alguma coisa dentro do esporte que praticam. Pelo Bento Master, mais uma vez a rodada foi cancelada devido ao mau tempo, então fica tudo para a próxima semana. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Distrital de Futsal, onde tem a equipe do Barracão, a grande campeã da categoria masculino livre. Na última sexta-feira à noite, lá em São Valentim, frente a um bom público, é um belo jogo na final entre Barracão e a equipe do São Valentim. Logo no início da partida, o São Valentim saiu vencendo pelo placar de 1-0, não conseguiu ampliar. O Barracão também até o final da partida buscou o São Valentim tentando ampliar o marcador, mas faltando pouco para terminar a partida, Leonardo Botim, do Barracão, fez o 1-1, terminando assim a partida e dando o título para a equipe do Barracão. Depois de 3 anos consecutivos do São Valentim vencendo essa categoria, o Barracão conquista o bicampeonato. Nas decisões entre as duas equipes foram 4 decisões, 2 vencidas pelo Barracão e 2 pelo São Valentim. Na decisão do terceiro e quarto lugar, um empate em 2-2 entre Tuiuti e Alcântara. Como a equipe do Tuiuti havia vencido a partida de ida, ficou com a terceira colocação. Mas além da premiação para o campeão Barracão, para o vice São Valentim e para o terceiro Tuiuti, também foi premiado o destaque da grande final. O autor do gol, Leonardo Botim, foi o destaque dessa final. O goleador da competição foi Elton Tibola, do São Valentim. O goleiro menos vazado também foi do São Valentim, foi o Thiago. E além do vice-campeonato e das outras premiações, o São Valentim também ficou com a equipe mais disciplinada dessa competição. Assim, terminamos mais um ano do Distrital de Futsal. Na categoria feminina, a Paulina foi a campeã. Nos veteranos, a Paulina também foi a campeã.
E na categoria masculino livre, a equipe do Barracão sagrou-se bicampeã da categoria. Parabéns a todos os envolvidos, a comunidade de São Valentim que lotou dignamente o ginásio, incentivou, o Barracão também incentivou, e foi um jogo leal, ninguém agrediu ninguém, então parabéns às duas equipes. Ainda sobre o distrital, só queria futebol de campo, final de semana teve as rodadas canceladas, ainda na sexta-feira, logo no início da tarde, porém algumas equipes criticaram essa decisão da secretaria por não ter datas, por ficarem com medo que essas equipes não tenham datas lá no final, ou tenham que jogar nos feriadões, para podermos aí ter jogos lá em dezembro, aí não fica legal, enfim, eles criticaram, mas a secretaria decidiu por cancelar esses jogos, mais uma vez, pelo segundo final de semana consecutivo. Pelo Citadino de Futsal, no sábado à noite teve a rodada, e com a vitória do atual campeão PSG em cima do Fantasma pelo placar de 7-2, também teve mais 2 jogos lá, encerrando os jogos de sábado à noite. O Tigres perdeu por 11-6 para os Júniors e o Golden Boys foi goleado pelo placar de 5-0 para a equipe do Santa Teresa. Até o momento, PSG, Debianchi, a Solar e também a equipe da ABG já garantiram a vaga na segunda fase, restando ainda 12 vagas para serem preenchidas. E amanhã, mais uma rodada em 2 ginásios, então vamos conferir os jogos. A ABG contra Barcelona, esse jogo não será realizado devido à equipe do Barcelona ter sido excluída da competição, porém, Open contra Santa Teresa e Júnior contra Fopa entram em quadra amanhã. E em Faria Lemos, Tigres contra Futuro, a NFC contra Ventura e UTI contra a equipe do Infix. Aí sim, Faria Lemos, 3 jogos, completando mais uma rodada do Citadino de Futsal. E ontem à tarde aconteceu a rodada de abertura do Citadino de Futsal na categoria feminina. Depois de ter sido cancelada essa rodada lá no outro final de semana devido ao mau tempo, ontem os jogos foram realizados normalmente. Audácia 4, Aba 0, Abala 0, Paulina BGF 9, Garra 0, Damas de Ferro 7 e Ascora goleou pelo placar de 8-1 a equipe do Divas. E as rodadas do Citadino de Futsal na categoria feminino sempre acontecem aos domingos à tarde lá no ginásio em Faria Lemos, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser vídeo e notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na quarta-feira repercutindo a reunião de hoje à noite do Conselho Deliberativo do Clube Esportivo. Então, boa semana a todos e até quarta-feira.